Olá, pessoal! Para vocês que acompanham aí o canal do Fluxo Ensino, eu sou a professora Ana Lúcia Damascena, vou trabalhar com vocês aqui no canal Conteúdo de Direito Administrativo e hoje separei para vocês o conteúdo sobre a questão da organização da administração pública. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura, e funcionamento da administração. Nessa aula eu vou tratar um pouco sobre administração direta e na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo aí falando um pouco sobre as entidades que compõem a administração indireta. Antes de entrar especificamente nesse tema, de discutir a forma de organização da atividade administrativa e funcionamento, características da administração direta, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os princípios que ainda são o nosso norte quando a gente fala de estrutura da administração, que são os princípios orientadores lá do Decreto-Lei 200 de 67. Embora uma norma de 67 ainda é uma norma que traz conceitos sobre a estrutura e funcionamento da administração em âmbito federal, e por isso visitada por nós sempre que a gente discute esse tema. Vamos lá? Bom, sobre a questão, então, dessa estrutura da administração pública federal, o Decreto-Lei 267 ele surge num contexto de reorganização da atividade administrativa federal e ali tem conceitos que são orientadores, sim, ainda, da nossa discussão sobre essa estrutura, e não só da estrutura federal, mas como a gente vai ter aí por assimetria o funcionamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com uma questão de organização muito próxima àquilo que a gente tem do governo federal, guardadas as devidas proporções. Tudo aquilo que a gente vai falando sobre a administração direta e indireta também se aplica a esses outros entes, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses princípios que lá já foram listados e até hoje precisam ser observados por nós quando a gente pensa em estrutura e funcionamento da administração. O primeiro dos princípios que eu listei para vocês aí, olha, que está lá no artigo 6º e seguintes do Decreto-Lei 200, é o princípio do planejamento. Qual a importância, gente, do princípio do planejamento para as ações ou para as atividades administrativas? Cada vez mais a gente vem falando de planejamento na atuação da administração pública, A gente não pode falar naquela administração pública mera cumpridora daquilo que estava determinado na lei, sem traçar e sem contribuir para as políticas públicas, sem desenvolver aí, planos de longo e médio prazo que venham a refletir uma melhoria na atuação do Estado no cumprimento daquilo que é a sua função constitucional. Então, planejamento, palavra de ordem cada vez mais exigida aí da administração pública no cumprimento das suas atividades, Além do planejamento, a noção de cooperação também vem muito forte aí, desde o contexto de reestruturação do governo federal em 67, E a gente ainda pode pensar nos reflexos dessa cooperação. Por quê, gente? Porque essa cooperação ela está relacionada à noção de que os órgãos da administração direta e as entidades que atuam na administração indireta precisam colaborar entre si na formulação e na execução das políticas públicas. Se a gente for parar para pensar, até pela complexidade que temos aí de organização da estrutura estatal, é muito comum que cada pasta acabe sendo vista aí muito como uma caixinha separada de competências. E não pode funcionar assim. A gente só vai conseguir atingir o interesse comum, que é o interesse público, a partir dessa noção de cooperação, a partir dessa noção do todo, que é a atuação de cada ente e de cada órgão que compõe a estrutura da administração pública. Para que seja possível que as atividades sejam desenvolvidas e cada vez com maior complexidade, a gente vai ter que falar aí da noção da descentralização administrativa, da noção aí da entrega de determinados elementos, de determinada autonomia, especificidade de atuação a pessoas jurídicas específicas que tenham maior possibilidade de executar com eficiência aquelas demandas, e a gente vai conversar sobre os reflexos desse princípio da descentralização na estrutura da administração pública indireta, tá? E até mesmo a descentralização no sentido de execução indireta de alguns serviços públicos que não são próprios do Estado para a prestação
de particulares aí, né, colaborando com a estrutura da administração. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da descentralização aí negocial, das concessões e permissões de serviço. Esse princípio tem tudo a ver aí com essa noção da entrega dessa especificidade para prestação indireta, tá? O princípio da delegação de competências, que está mais relacionado internamente à distribuição de competências entre os órgãos que compõem a estrutura da administração pública, né? Com uma especificidade de atribuições cada vez mais detalhadas, no sentido de terem temas que especificamente o órgão vai ter condições de tratar melhor do que a administração central, né? E, porém, com uma estrutura hierarquizada ainda, com uma ingerência direta da administração direta sobre a execução dessas atividades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Discutindo aí a estrutura dos órgãos que compõem a administração direta. E, por fim, aí, o princípio do controle, porque todas as vezes que a gente fala de uma não centralidade da tomada de decisões, da entrega de competências, da delegação de competências, da descentralização de atividades, vai ser importante a gente pensar aí na função de controle, né, que o poder central da administração pública precisa ter, né, e hierarquicamente os demais órgãos e sujeitos aí, né, agentes estatais precisam ter sobre aquelas atividades que são delegadas, sobre aquelas atividades ou aquelas competências que são entregues, né, à execução de outrem. Por quê? Quanto maior a delegação, quanto maior a desconcentração e a descentralização, maior a possibilidade também de ocorrência de erros, de abuso, de fraudes. Então, a administração vai precisar acompanhar de perto também a partir da noção de controle, porque o titular, aquele que representa, né, a figura ali do executivo, o chefe do executivo, ele responde pelos atos que são praticados aí, né, na administração pública, pelos seus subalternos. Então, tem toda uma estrutura hierárquica, né, mas a gente precisa aí ter o cuidado do controle nessa entrega de competências. Vamos conversar um pouquinho, então, como fica essa prestação de serviço. Eu separei para vocês aí, olha, na organização da administração pública, algumas questões que são importantes para a gente poder pensar. Separei 3 termos que são muito discutidos quando a gente fala dessa organização administrativa, que é a noção de centralização, desconcentração e descentralização, para que a gente faça aí nessas distinções e entenda como funciona, então, a estrutura administrativa. Bom, na prestação, então, da atividade administrativa, quando a gente fala de administração direta, nós estamos nos referindo aí à estrutura organizacional do ente federado, seja União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? Que venha a prestar essa atividade administrativa pelo seu próprio aparato, tá? Não necessitando aí de intermédio de terceiras pessoas, que vai prestar diretamente pela sua estrutura e seu aparato aquela atividade administrativa, aquele serviço público ao destinatário aí, né, dessas demandas, tá bom? Então, quando a gente fala dessa administração direta, que seria aquele ente que realiza diretamente essas funções, a gente esbarra aí na noção de uma centralização, né, de poder, porque na centralidade esse poder estaria ali a cargo do chefe do executivo, certo? Porém, não há como a gente pensar uma estrutura e funcionamento da administração pública com poder decisório centralizado. Por quê? Gente, mesmo no município de pequeno porte, imagina que o prefeito fosse centralizador das tomadas de decisão, que os atos administrativos fossem todos realizados por ele, que a decisão de uma determinada política pública, de um contrato administrativo, numa licitação, tudo passasse pela tomada de decisão diretamente do chefe do executivo. Não sobraria a ele, né, o tempo suficiente para pensar as políticas públicas e a execução delas numa estratégia de gestão.
Não pode funcionar assim, não há condições de que a administração pública funcione assim. Então, aquele poder, mesmo que a titularidade dele seja centralizada no chefe do Poder Executivo, a gente vai falar aí de 2 instrumentos que vão auxiliar, né, com que a prestação desses serviços públicos, que a tomada de decisão, que a rotina da administração aconteça por meio da entrega dessas competências, tá? Primeiro instituto aí, a desconcentração. Então, a desconcentração, a gente vai estar falando aí da delegação de competências internamente a órgãos que compõem a estrutura da administração pública, tá? E aí, nesse sentido, quando a gente fala dessa delegação de competências internamente, a gente está falando de uma relativa autonomia para que os órgãos possam exercer as suas atividades, tá? Bom, o que a gente vai trabalhar aqui então? Quando a gente tem a desconcentração, vocês veem que eu desenhei para vocês uma figura, né? Maior, escrita administração direta, coloquei a centralização do poder ali e daquele poder central eu estabeleci várias setinhas que estão ligadas aí a pequenos círculos dentro desse conjunto maior que é a administração direta. O que são esses pequenos círculos? Eles são a figura, né? Eles são a demonstração dos órgãos aí nessa figura da administração direta. Então, cada uma aí, né? Cada um desses círculos que eu desenhei nesse conjunto maior é como se representasse um órgão. Então, aquele poder que estava ali centralizado na administração direta é entregue parcela dele a cada um desses órgãos, mas compreendam isso, continua dentro da estrutura da administração direta, é nos limites da administração direta. Então, a gente tem uma limitada e relativa autonomia funcional, tá? Técnica, para que haja o funcionamento desses órgãos, ok? Mas, hierarquicamente, eles estão vinculados aí ao poder central. Por outro lado, a gente tem a figura da descentralização. O que seria descentralização? Na descentralização há uma maior autonomia. Observe vocês que a gente retira isso lá dentro dessa estrutura da administração direta. A descentralização ela pode se dar de 2 formas, tá? Desenhei ele para vocês. A estrutura da administração indireta na descentralização. O que seria a administração indireta na descentralização? A administração pública, ela delega poderes a outras pessoas jurídicas, ela cria entes com personalidade jurídica própria para a execução ali, né, de tarefas para o cumprimento de funções que são de papel do Estado, mas com uma maior autonomia funcional. Portanto, ela cria uma nova pessoa jurídica e delega a ela, entrega a ela competências e autonomia para a execução de determinadas tarefas estatais, tá? Então, a gente vai estar falando aí da descentralização. A gente vai conversar um pouquinho na próxima aula sobre quem são essas pessoas, né, jurídicas que são criadas da administração indireta, mas são as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, a própria figura dos consórcios aí, né, entre entes federados, tá? Compõe essa estrutura da administração indireta. E uma outra característica é a possibilidade de se criar aí, né, de se entregar a execução indireta dos serviços à exploração, inclusive, de particulares. Ou seja, entregar a execução indireta de serviços que não são próprios do Estado, que tem uma característica negocial, tá? Para a concessão e permissão de pessoas de direito privado, de particulares que venham a participar de uma licitação para assumir a execução, por exemplo, de um serviço público com características aí negociais. José dos Santos Carvalho Filho chama isso de descentralização negocial. Então, olha a diferença disso. Centralização, né? Seria a centralidade do poder ali na administração direta, que hoje impensável, tá? Mas
Na administração direta, a gente vai poder falar de uma administração direta desconcentrada, ou seja, que tem a delegação de atribuições para os órgãos. E, por outro lado, a descentralização vai para além das esferas da administração direta, podendo tanto criar entidades da administração indireta, quanto transferir a execução de tarefas estatais para particulares por meio da concessão de serviços públicos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no que são esses conceitos, tá? Tanto de administração direta, quanto de desconcentração, quanto de descentralização, quanto de órgãos, para a gente poder dominar esse tema. Olha, desconcentração, então, é a distribuição interna de competência na administração direta aos órgãos que a integram, a fim de garantir a execução do serviço público com maior especialidade e eficiência pela própria administração direta. Então, observe, a administração direta por si, que é a prestadora da atividade, tá? Assim, mantém-se na estrutura da administração direta a estrutura hierárquica dos órgãos, porque eles ainda estão ali no limite da administração direta, tá? Que permite fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos inferiores, pelos chamados órgãos superiores, que estão todos ligados e vinculados à noção do poder central, certo? Bom, outro conceito aí, descentralização. Descentralização é a transferência da execução do serviço público para uma nova pessoa, ou seja, o Estado passa a atuar indiretamente por intermédio de outras pessoas jurídicas aí, né? Seres juridicamente distintos, então ele cria uma nova pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, tá? Isso pode se dar por meio de outorga ou por delegação. Outorga a gente vai falar normalmente de entidades da administração direta. Delegação a gente vai falar inclusive da possibilidade de concessão e permissão de serviço a particulares. Resulta claro que para que a administração possa prestar aí descentralizadamente esse serviço, haja no mínimo 2 pessoas. A gente precisa então de uma pessoa além da estrutura do próprio Estado para falar dessa descentralização, seja ela criada pelo próprio ente, que são aí as pessoas da administração indireta, né? Ou um particular que já existe lá, olha, no mundo jurídico e vem realizar aí um processo licitatório com a administração para ser um delegatário de serviços públicos, ok? Então, essa outra pessoa jurídica, ela vai receber a titularidade e a execução, a competência para a execução daquela atividade em nome do Estado, ok? A administração direta, o Decreto-Lei 200 de 67, ele vai definir, né, o que seria essa administração direta a partir de uma noção de exemplificação de estrutura, então lá não tem um conceito específico, tá? A definição, ela acaba sendo uma organização estrutural, lá no Decreto-Lei 200, que ele está falando da estrutura do governo federal. E aí, se a gente pegar lá o artigo 4º, inciso 1, eu deixei aí na tela para vocês, ele vai apontar que a administração pública direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e na dos ministérios. Então, faz parte da administração aí direta federal a Presidência da República e os ministérios. Por exemplo, coloquei para vocês o Ministério da Fazenda, o Ministério do Transporte, a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, entre outros, tá? Nesse sentido, a gente vai ter aí uma estruturação no governo federal. Então, o que seria administração direta no governo estadual, no governo municipal? No governo estadual, a gente vai falar da figura do governador, né? E vamos falar aí das secretarias de Estado. Se a gente estiver falando de um município, a figura do prefeito e as secretarias municipais, tá? Essa é a estrutura, então, da administração direta. Claro que o decreto não é suficiente para poder conceituar isso, ele exemplifica a estrutura para poder conceituar.
Então tem muita discussão, a doutrina vai fazer muitas críticas aí a essa ausência de conceituação, tá? E vai trazer para a gente aí, né, a questão dessa conceituação da administração direta como um conjunto de órgãos aí, né, interiores às pessoas federativas, que fazem parte da estrutura da própria pessoa federativa, que delas são partes, prestam serviços aí aos administrados de forma direta, centralizada por pensar a estrutura da administração central, tá? A administração, contudo, ela não vai funcionar com os poderes de maneira centralizada no órgão gestor, porque a gente vai precisar da figura da desconcentração administrativa, que é a entrega de competências para os órgãos, para que haja eficiência nessa prestação, nessa atividade. Tudo bem até aí? Bom, esses conceitos eram os que eu queria discutir com vocês até aqui. Nas nossas próximas aulas, eu vou discutir um pouco com vocês sobre a estrutura da administração direta, sobre órgãos, e também vou conversar com vocês sobre a administração indireta. Então, nós vamos ter uma sequência de aulas aí que são continuidade, tá? A gente termina por aqui. Eu queria pedir a vocês aí, né, que sigam o Fluxo nas redes sociais, no Instagram, que siga aí, né, e se inscreva no nosso canal do YouTube, que ative o sininho para receber sempre a comunicação quando nós postarmos um conteúdo novo. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente trabalhou até aqui, coloca aí nos comentários que eu mesma vou responder a vocês e a gente vai conversando sobre o tema.